Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, do livro Mãos Unidas, de Chico Xavier. Como é que você tá, Lu? Tudo bem? Tudo bom, Conrado? Bom dia. Uma Bom alegria, dia. né? Fazemos o estudo do segundo capítulo. Já estava Verdade. sentindo falta. Pois é, a gente tem feito um por semana, né? Foi uma demanda que a gente recebeu, né, de diminuir o ritmo, Lu. E aí a gente acaba sentindo falta mesmo, Com certeza, eu né? A gente sinto. estava acostumado naquele ritmo 3 por semana, né? Mas tá bom, Nossa, a gente se acostuma, né, Lu? a gente se acostuma. Vamos lá estudar Emmanuel, né? Ver o É, que ele nos traz aqui no contexto do livro Mãos Unidas e um capítulo intitulado No Corpo. no corpo. O que será que ele vai querer nos falar, né, Lu? Pois é, né, Conrado? Ele já não está falando o corpo, ele está nos colocando no corpo. É bem Eu, observado. eu imagino que, enquanto espíritos, né, nós ocupamos um corpo. Então, ele está nos colocando. Eu imagino que ele esteja nos colocando para defrontar com essa realidade. Você está em um corpo. Né? Você não é esse corpo, mas você está em um corpo. Por isso, eu acredito esse no corpo. Caso É, contrário, ele teria colocado o corpo. eu acho que Né? vai ser por aí mesmo, né, Lu? Emmanuel, ele tem umas colocações que a gente precisa ter. Quando ele disse no primeiro Olhar com capítulo, atenção, né? Tem que ler com atenção. ele diz, teu livro, ele já disse no primeiro capítulo, a tua história, teu, né? Agora ele, no, então a vida é sua, né? Então o teu livro é a tua vida. Agora o corpo não, você está no corpo. É bom que a gente relembre, né, o pessoal que nos acompanha do capítulo anterior, Lu, bem lembrado, a gente foi o primeiro capítulo do livro e ele tratou sobre a história da nossa vida, como nós estamos escrevendo, né, o Sim, nosso livro. E aí foi um capítulo muito legal, de muitas reflexões, né, Lu? muitas Valeu reflexões. muito a pena. E agora no corpo, né? Também é bom esclarecer para o pessoal que está acompanhando a gente, Lu, que nós optamos por não ler o capítulo antes. Né? Isso aí já Sim, desde é. o Calma a gente tem feito isso, porque a gente percebeu que as reflexões são mais espontâneas, né? Quando a gente lê pela primeira vez e a gente já vai desenvolvendo, né, Lu? Então, por isso que a gente está Sim. aqui já de cara tentando pensar a respeito do próprio título, Do né? título, é. Porque se nós já tivéssemos lido e estudado o capítulo, com certeza nós já teríamos certeza se ele está falando, pensando como Sim, nós estamos pensando aqui ou não, né? Eu estou exatamente, Lu. postulando que ele deva nos mostrar que estamos usando um corpo, por isso estamos no corpo, né? Então vamos lá, né, Lu? Vamos Vamos começar. iniciar então. O que Emmanuel nos fala? Vamos ver, capítulo 2, no corpo. Emmanuel começa assim: há quem menospreze o corpo, alegando com isso honorificar a alma. No entanto, isso é o mesmo que combater a escola sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Olha, então ele realmente ele fala, às vezes tem pessoas que acham que você ser extremamente desapegado da matéria significa menosprezar o corpo. E ele coloca para a gente que não é isso, né? Ele fala que você não vai honrar a sua alma, né? Por conta de não estar cuidando do corpo. E ele faz uma relação aqui entre escola e aprendiz. O aprendiz comparece à escola para aprender, não é, Conrado? Vamos pensar assim, ó. O aluno vai até a escola para aprender. Se você destrói a escola, não tem como o aluno aprender, não tem como ele comparecer em um lugar para aprender. Talvez ele esteja colocando exatamente isso, o corpo como a escola. Então, é na escola
que nós aprendemos. Então, é enquanto estamos no corpo, é que nós vamos aprender. Talvez seja isso. Lu, eu me identifiquei muito com o que Emmanuel falou. E eu acho que por ele ter colocado já de cara dessa forma, eu acho que isso deve ser uma situação até comum de acontecer. Porque, Lu, imagina alguém que não tenha nenhuma lucidez, né, da realidade espiritual e vive a sua vida movido pelas preocupações do dia a dia, né, as ambições, as necessidades, seus desejos e tudo mais. De repente, você se dá conta, você toma contato com conteúdo que desperta na gente um sentimento de mudança muito forte. E isso aconteceu comigo. Quando eu tomei contato com a doutrina espírita, para mim foi transformador. Só que eu me comportei de uma forma desequilibrada. Olhando hoje de forma mais lúcida, eu vejo que foi desequilibrado. O que eu fiz? Eu fiquei tão fascinado por esse conhecimento, né, por esses ensinamentos, que eu simplesmente entrei de cabeça, não entrei de corpo e alma, entrei só de alma, esqueci do meu corpo. Aí o que eu fiz? De repente eu quis ser vegetariano, de repente eu quis ser radical nisso, radical, e comecei a fazer mudanças na minha vida tão drásticas, né? Pensando apenas no lado espiritual, né? E foi só com o tempo, Lu, que eu fui entendendo que eu precisava também cuidar do meu corpo e da questão material, porque nós estamos encarnados e a gente precisa estar equilibrado materialmente para que a gente possa evoluir espiritualmente. E eu acho que por ele ter colocado isso inicialmente, deve ser algo bastante comum de acontecer. Então, na medida que a gente vai entendendo, compreendendo melhor, a gente vai buscando o equilíbrio na minha vida, na nossa vida. Lu, como que eu posso buscar um despertar consciencial, mais lucidez na minha vida, se eu não procuro ter uma alimentação saudável, se eu não pratico atividade física, né? Se eu não faço boas leituras, se eu não tenho lazer, se eu não converso, se eu não dou risada, se eu não bato papo? Porque, Lu, é importante também, a gente precisa estar harmonizado, né, com a questão material. Sim. Porque senão, Lu, eu vou começar a colher os frutos dessa minha negligência. Eu vou ficar doente, vou sentir dor, né? E tudo mais, e vai me atrapalhar nesse processo. Então eu me identifiquei muito com essa primeira frase, Lu. Então, assim, eu acredito que esse corpo aqui, obviamente, não sou eu, né? Nós não somos esse corpo, mas nós necessitamos, né, desse corpo que Deus nos oferece, né, para que a gente possa aqui viver todas as experiências importantes, necessárias para o nosso aprendizado espiritual, né? Sim. Eu fico pensando, se nós temos uma programação encarnatória, nós temos um tempo de chegada, um tempo para vivenciar aqui e um tempo para retornar. Mas se nós negligenciarmos o cuidado com essa ferramenta que nos é dada nesse período, nós podemos encurtar o prazo, né? Porque a gente negligencia de tal forma que você desenvolve algumas enfermidades que, se você cuidasse direito, você não as teria. Algumas podem até ser que a gente fala, são hereditárias, você já tem essa tendência, né? Vem no seu gene, mas vamos pensar que, se nós cuidarmos bem, nós vamos utilizar desse corpo o tempo todo da nossa encarnação de uma maneira mais tranquila. E realmente, Conrado, eu acredito que tenha pessoas que desprezam, que entram nesse pensamento de que o que importa é você desenvolver o seu lado espiritual, evoluir espiritualmente, e acha que pode, né, não cuidar do corpo. E eu penso em não cuidar de todas as formas, não é só com a alimentação, mas é o banho, é o corte de cabelo, não é? É você se arrumar, é você cuidar. Imaginar que, se nós somos uma centelha divina e se Deus habita em nós, o nosso corpo é como se fosse um templo para receber essa centelha divina. E um templo você cuida com
o maior zelo. Então, faz parte, sim, o se cuidar. Se você destruir esse templo, né, você não vai, de jeito nenhum, ser beneficiado. Muito pelo contrário, você pode comprometer muito do seu plano encarnatório. O segredo está no equilíbrio, Lu. A gente Sim. buscar o equilíbrio. E não negligenciar nada, né, Conrado? Algumas pessoas, eu posso falar isso por mim, hoje já me policiei e estou diferente, graças a Deus, né? Mas eu não gostava de dormir, Conrado. Então, era uma pessoa que a noite, para mim, era feita para estudar, era feita para ler. E às vezes ia dormir às 3, 4 horas da manhã para levantar às 6h30 e ter um dia normal de trabalho, né? Fiz isso muito, muito, muito. Isso não é bom, de jeito nenhum, porque o corpo precisa descansar, precisa das horas de sono, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto dele aqui nos faz refletir muito sobre como cuidar desse templo. Vamos pensar que ele é um templo, né? Como a gente entende e olha para ele, né? Como a gente percebe o nosso corpo, Lu, e a importância que ele tem nesse processo, né? De aprendizado que nós estamos todos vivendo. Sim, você falou uma palavra-chave, né, Conrado? Equilíbrio. Porque nem só também cultuar o corpo e esquecer de quem habita esse corpo. Então, os dois lados são extremamente importantes, né? Até porque, Lu, a gente querer ter um cabelo bonito é saudável. Agora, você sofrer para ter um cabelo bonito já não é mais saudável. Já não é mais saudável. Você querer cuidar da pele do seu rosto, passar um creme, né? É saudável, mas você sofrer por aquela ruga, né, que apareceu, já não é saudável, Lu. Isso, a gente tem que observar aquilo que nos move. Né? Se o que está me movendo, ele está tendo uma conotação de desequilíbrio, não é legal. É hora de prestar atenção e mudar. Acender a luzinha, né? Exatamente. Ele fala, leve observação, porém, nos fará lembrar a importância da vida física. Mas é exatamente o que a gente falou. Exatamente, né? Porque é na vida física que nós evoluímos. A maior parte dos nossos aprendizados se dão enquanto nós estamos encarnados. Nós precisamos deste corpo para evoluir. É aqui que a gente aprende, né? É a nossa escola. Lu, aqui a gente tem a oportunidade de reconstruir a nossa história. Voltando ao capítulo anterior, né? Falava da história que nós estamos escrevendo de nós mesmos, né? Toda vez que a gente reencarna, a gente assume uma nova identidade. A gente está inserido numa nova família, com uma cultura talvez diferente, né? Influências diferentes. E aí a gente vai literalmente reescrever. Então é uma nova oportunidade que Deus nos dá, que as consciências, né, celestes que conduzem a todos nós nesse processo, né, Lu? Eles nos oferecem para que a gente possa mudar aquilo que ainda nos faz sofrer, nos traz níveis de sofrimento, né? Aqueles sentimentos, né, emoções todas bagunçadas dentro de nós, que nosso estágio no plano espiritual não é suficiente. A gente precisa assumir uma nova personalidade para que a gente possa mudar esses padrões de comportamentos, né, Lu? Com certeza, com certeza. É aqui que a gente aprende, na carne que nós aprendemos. E aí é um parágrafo extenso agora, e eu vou lendo de 2 em 2 linhas, né, para a gente poder refletir. A necessidade, né, Lu? Ele disse assim, disse muitas vezes que o corpo é adversário do espírito. Contudo, é no corpo que dispomos daquele bendito anestésico do esquecimento temporário. Acho que é bom a gente já parar aqui. Esse disse, né? Porque tem gente que acha, né, que se você cultua o corpo, você não cultua o espírito. Há uma necessidade desse equilíbrio, como você acabou de falar agora mesmo, né? E ele fala, é no corpo que nós dispomos de quem?
do esquecimento temporário. Que seria isso, né? Acho que nós já até comentamos sobre isso, Conrado, você acabou de falar também, que quando nós vamos reencarnar, quando nós estamos preparados para um novo processo encarnatório, nós temos, por misericórdia divina, né, um benefício de esquecer o nosso passado. Então, tudo que nós vivenciamos fica temporariamente. Esse temporário é porque quando nós desencarnarmos, ele está registrado e aí a gente consegue se lembrar. Mas enquanto nós estamos aqui encarnados, nós não nos lembramos, graças à misericórdia divina. Não é? Porque nós, às vezes, imagina, eu posso ter sido uma inimiga sua e hoje nós somos grandes amigos e se eu pudesse me lembrar o que você fez para mim ou o que eu fiz para você, provavelmente nós teríamos dificuldade de ter um relacionamento amigável tão bom, tão saudável, não é isso? Perfeito, Lu. O peso, Lu, de uma má escolha que tivemos no passado, o peso das nossas atitudes nos produz um sentimento de culpa, que é um fator que vai dificultar muito esse nosso processo, Lu, de mudança, de melhoria. A gente se fecha, a gente sabe pelas literaturas que a gente lê, que a culpa, ela cria uma barreira muito grande e o indivíduo fica ali fechado naquele sentimento, né, se alimentando daquilo e dificultando a ação até dos benfeitores, né, dos nossos mentores, né, espirituais. Então é muito difícil e nós devemos entender que hoje nós somos a melhor versão nossa. Sim. Né? Se nós ainda erramos muito, nós ainda fazemos escolhas erradas, imagina o que nós fizemos no nosso passado, Lu. Não é? Imagina. E aí, eu te pergunto o seguinte, Lu. Vamos imaginar, e isso não é difícil, que no passado nós tiramos a vida de outras pessoas. Não é difícil, não. Como será, Lu, que como que esse conhecimento ia impactar na minha vida, se eu soubesse disso, se eu tivesse consciência disso? Vamos imaginar aqueles radicais islâmicos, só como exemplo, que há alguns anos atrás filmava decapitando a cabeça das pessoas. Você lembra dessas cenas, Lu? Lembro, horrível, horrível. E vamos imaginar que aí você renasce e você se lembre que você era um daqueles lá que decapitava a cabeça. Como é que até que ponto isso não ia impactar e te atrapalhar, né, nessa nova encarnação? Vamos imaginar que você era aquele que teve a cabecinha cortada, não é? E o que estava cortando é o seu pai. Exatamente. E aí você descobre que quem cortou a sua cabeça foi aquela pessoa pertinho de você. Então, não. Lu, então, é uma bênção. É uma bênção, não existe... É tão importante isso pra gente, Lu. Por isso que a gente reencarna, pra gente se anestesiar dessas memórias, né, dessas culpas que a gente traz com a gente, pelo menos consciencialmente, para que a gente possa, sim, Lu, escrever a nossa história. Uma história diferente. Uma história mais bonita, né? Uma nova oportunidade, Lu. Então, assim, como o Emmanuel colocou aqui, não precisa de muito não, uma leve observaçãozinha, só você prestar atenção, tá? Olhar assim devagar que você vai ver o quanto é importante a nossa vida física, essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos novamente reencarnados aqui. Eu vou ter que no meu livro grifei esse leve observação, porque olha como ele é sutil, né? É bom. Anestésico do esquecimento temporário, com que a cirurgia da vida nos hospitais do tempo suprime-nos as chagas morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. É legal, né? Porque a cirurgia extirpa, né? A cirurgia é como ele está falando que ela vai e retira. Então, você vai fazer uma cirurgia, você pode passar por algo que vai extirpar, que vai tirar de você algo que não estava bom. Então, ele fala nos hospitais do tempo. Então, durante toda a nossa
nossa preparação, né, Conrado? Essa cirurgia vai retirar de nós mesmos, né, perdão, vai retirar de nós algo que nós mesmos colocamos. Então, esse esquecimento é proporcional, é benéfico, né? Porque que a gente possa ter extirpado. E aí, acho que ele vai explicar abaixo como que a gente extirpa essa chaga que nós mesmos colocamos, né? Vivenciando de que forma? De uma outra forma, para que a vida retire da gente aquilo. Bem interessante. Quer comentar, Conrado? Sim, Lu. A sabedoria, a inteligência por trás da encarnação é algo assim absoluto, Lu. A gente escapa, a gente não consegue nem interpretar, né? Tanta sabedoria por trás, Lu. Então a gente reencarna, né? Num novo corpo, esquecendo de tudo que a gente já viveu, né? Aí a gente, esquecendo consciencialmente, mas inconsciencialmente, a gente traz tudo dentro de nós. E aí, Lu, a gente atrai para nós todas as experiências, né, que forem importantes e necessárias para serem trabalhadas, né, que estão ainda confusas inconsciencialmente dentro de nós. Aquelas culpas que a gente carrega, a lei de causa e efeito, Lu. Né? Então a gente vai, e muitas vezes a gente ainda se questiona, mas por que eu? Por que eu estou passando por isso? Né, Lu? Mas graças a Deus, a gente não sabe. A gente não sabe. Né? A gente não tem essa consciência, Lu, mas tudo que a gente vive tem um propósito, Lu. E o propósito é de aprendizado, Lu. Então, aí eu te pergunto, justifica negligenciar o nosso corpo, sabendo que eu preciso estar bem, estar com o meu corpo bem, para que eu viva essas experiências que vão ser transformadoras na minha vida? Né? Pois é. Eu estou aqui pensando, essas chagas morais, né? Aquilo que nós fizemos e que prejudicamos alguém, com certeza, para criar uma ferida, né, na nossa moral, quer dizer, no que nós fizemos. E esses hospitais do tempo podem ser justamente os enfrentamentos que nós temos, esses enfrentamentos que às vezes a gente, ao invés de ser gratos porque estamos passando por aquilo, né, nós reclamamos demais. E ele fala que uma cirurgia não é agradável, entrar num hospital não é agradável, então um enfrentamento também não é agradável. Mas é ali que você consegue retirar uma ferida, um machucado, uma chaga. Então, encarar esse hospital e essas cirurgias ou esses enfrentamentos com um outro olhar. Que é essa leve observação dele ali, ter um outro olhar. O hospital é o planeta que nós estamos encarnados, né, Lu? Mas, assim, se a gente quiser detalhar o meio que a gente está vivendo, né? Vai descendo. Nossa família, né? E o tempo, né, Lu? Tem até aquela frase lá que o tempo cura, né? O tempo cura. Então é por isso a gente precisa de tempo, né? Tempo para tudo, porque nada é assim, né? A gente precisa consolidar tudo dentro de nós, Lu. Por isso que a gente precisa de tempo, né? E aí ele fala que essas chagas, Lu, é tudo aquilo que a gente tem que viver mesmo. As experiências que vão ser doloridas, mas são transformadoras. E ninguém colocou essa chaga em nós. Fomos nós mesmos. Nós mesmos, exatamente. Essa responsabilidade que o Emmanuel traz para nós em todos os livros que a gente lê dele. Ele traz para nós a consciência de que nós somos os responsáveis por tudo. Não culpar ninguém por nada que nós estamos passando. Está tudo certo, porque foi você. Agora é hora da colheita, né? A gente não sabe nem quando está plantando, nem quando está colhendo. Então, todos os dias a gente planta, porque todos os dias a gente colhe. Exatamente. E saber que a gente só vai colher quando nós estivermos preparados para isso, né? E também tem todo esse cuidado da espiritualidade com a gente, né? Se a espiritualidade enxerga que nós já temos condições de lidar com essa situação de uma forma mais madura, aí nós vamos colher, e aí nós vamos sentir dor, nós vamos sofrer, né? Porque faz parte do aprendizado. Até que a gente não sofra mais, que a gente se cure dessa chaga, né, Lu?
Até que a gente consiga, né, Conrado, se sentir anestesiado enquanto passa pela cirurgia. Ou seja, quando nós tivermos a consciência, a lucidez, de mesmo passando por situações complexas, ser gratos. Ser gratos. É muito difícil. Quando você encara uma situação complicada na sua vida, você ter esse sentimento de gratidão a Deus por te permitir experienciar algo que vai te curar. Mas você É falou uma difícil. verdade, é difícil. É Na difícil prática é muito difícil, mas ter essa tem que lucidez, se né, esforçar, Conrado? né? Por isso nós estamos aqui, porque ainda não aprendemos. Aí ele fala: nele reencontramos os desafetos de passadas reencarnações, nas teias da consanguinidade ou nas obrigações do grupo de serviço, para a quitação necessária de nossos débitos perante a lei que nos governa os destinos. Então ele está dizendo aqui para nós, né, que nós vamos aqui, enquanto estivermos nesse corpo, nesse plano, nesse planeta, né? Nós vamos, como é que a gente cura todas essas chagas, né? Como mesmo não se lembrando o que aconteceu. Ele fala que aqui nós vamos encontrar desafetos. Interessante, né, Conrado? Você comentou, eu acrescentei, né, daqueles que decapitavam. E aí ele fala, né, esses desafetos, ou seja, aqueles com quem nós tivemos os maiores problemas, nós vamos encontrar nas teias da consanguinidade, ou seja, na nossa família. Por isso que nas famílias a gente sempre fala, é o lugar mais difícil de nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente estuda. Porque é ali que estão os nossos maiores desafetos de outras encarnações. E estão conosco justamente para que a gente possa aprender, para que nós possamos ensinar, ou seja, que nós possamos aparar as nossas arestas. Aí ele fala que não é só também em casa, mas também onde nós estamos nos relacionando. Aquele colega de serviço que é tão problemático, que te causa tanta dor de cabeça, né? Por que será que ele está com você naquele momento, né? Ainda bem que a gente esquece de tudo. É como ele disse lá, bendito anestésico. Né? Bendito anestésico, Lu. Bendito Emmanuel anestésico. está falando para nós de forma muito direta, Lu, que é através da reencarnação, né? Assumindo um novo corpo, né? Uma nova identidade, que nós vamos ter as devidas oportunidades de reajuste. Sim. É isso. São os reajustes, né? Que nós nos vemos, né? Diante e somos... a gente é conduzido nesse processo de reajuste, Lu. Duas pessoas que se odeiam enquanto estão vivas, Lu, desencarnam e continuam se odiando. Porque nada muda. Nós não deixamos de ser o que nós somos, né? Continuamos sendo a mesma pessoa, Lu. E aí o que vai acontecer? Se eu aqui eu persegui essa pessoa e era perseguido por ela, isso vai acontecer da mesma forma no plano espiritual. Porque os sentimentos não mudam, nós não tornamos anjos, sim, né? Exatamente. Eu vou continuar sentindo medo, eu vou continuar sentindo tristeza, raiva, ódio, vergonha, timidez, né? Tudo que eu sou, eu vou continuar sendo, né? E aí a gente reencarna, nasce de novo, né? E aí a gente se depara com esses indivíduos que em outros tempos foram nossos adversários, e às vezes a gente se depara como um pai, como uma mãe, como um irmão, né? Como um filho. E aí, olha só a oportunidade de reajuste. De outra forma seria possível? Dificilmente. Não. Né, Lu? Mas é óbvio que não é só como ele está falando aqui nos ambientes familiares, em todos os lugares. Né? Se no nosso ambiente profissional de trabalho a determinada pessoa me incomoda, né, é porque eu preciso trabalhar esse sentimento, né, que aflora dentro de mim em relação a essa pessoa. O que às vezes pode ser? Né?
um ciúme pela posição que essa pessoa tem, né? Isso pode estar acontecendo dentro de mim, é um sentimento, uma emoção aqui que eu preciso trabalhar. E aí nós somos colocados diante de situações da vida justamente para a gente poder amadurecer esses sentimentos, essas emoções, né? E fazer os reajustes, né? E nos tornarmos pessoas melhores. Com certeza. Lembrar que não há acaso na obra do Pai. Então, ninguém aparece na nossa vida por acaso, né? Ninguém surge no nosso caminho por acaso. Sempre há algo por trás, um objetivo, né? Quando ele coloca a quitação necessária de nossos débitos, independente do débito que seja, porque a gente pode ter débitos grandes, mas pode ter débitos menores, né, Conrado? Às vezes a gente deve uma fortuna para uma determinada pessoa e para outra você deve menos. Então você paga de acordo com o que você contraiu de dívida, não é assim? Lembrando que às vezes são outros que nos devem. Também. Através daquilo de bom que nós fizemos. Também. É, Lu, e as pessoas querem nos retribuir. E é assim que as coisas são. Por isso que não há caso, né? Exatamente. Aí ele vai falar com ele, vamos ver, só se dar uma sequência aqui. Com ele entesouramos, pouco a pouco, os valores da evolução e da cultura. Auxiliados por ele, perdemos os derradeiros resquícios da herança animal que carregamos por força da longa vivência nos reinos inferiores da criação. Então, Lu, só tem uma frasezinha para você finalizar. Então vamos. A fim de que nos elevemos aos topes da inteligência. Vamos até a fim? Para aqui. Isso. Lá, melhor. Então, que interessante, né? Então, nós vamos entesourando pouco a pouco valores de evolução e cultura. Ou seja, nós vamos adquirindo, né? Vamos conseguindo evoluir, né? Perdendo, eu achei bem interessante ele falar, perdendo os derradeiros resquícios de herança animal. Então, nós vamos conseguindo nos burilar, né? Diminuindo os nossos instintos. Quando eu li herança animal, eu pensei nos nossos instintos, né? Nas nossas reações rápidas, né? E ele fala que a gente carrega esses instintos porque nós vivemos muito tempo, né? Nós vamos, como não há salto quântico da evolução, nós vamos evoluindo gradativamente, né? Então, cada encarnação é um passinho que a gente dá. Eu achei assim, de uma clareza, né, esse pedacinho, ou seja, nós seremos auxiliados, perder os derradeiros, quer dizer, tomara que sejam os últimos, né, os últimos resquícios desses instintos animais que nós carregamos conosco ainda, até que a gente consiga atingir a inteligência, porque o nosso caminho é chegar na agilitude, um dia a gente chega lá, né? Tá meio longe, mas a gente chega lá sim, Lu. É nosso destino. Ô, Lu, olha, o título é No Corpo, mas esse capítulo tá me falando muito forte de reencarnação, né? E é óbvio que para ocupar o corpo, cada reencarnação, né, habitamos um novo corpo, um novo corpinho, sim, essa beleza aqui na qual estou hoje. Mas, Lu, sim, olha só, nós já estagiamos em outros reinos, né? Isso sim, é o entendimento que a gente tem, que a doutrina espírita traz pra gente. No reino animal, por exemplo, onde nós éramos exclusivamente instintivos, né? E aí, hoje, o que a gente busca através das nossas reencarnações, né? Superar essa força descomunal que é o instinto, né? E substituir pela racionalidade. É isso, Lu, que a gente está tentando fazer. Deixar de ser reativos, deixar de ser instintivo e ser mais racional nas nossas atitudes, mais ponderados, mais serenos, né? E é só com os inúmeros ciclos reencarnatórios e novas oportunidades, atrás de oportunidade reencarnatória que a gente recebe,
que vai ser capaz, Lu, da gente superar, né, esses comportamentos instintivos. Então, a gente tem que dar graças a Deus por isso, Lu. E saber que, né, aquele que nós hoje entendemos como um santo, como um anjo, né, uma consciência de luz, né, ele já passou por tudo isso que nós estamos passando. Ninguém é diferente. O caminho é igual para todos, né? E nós estamos traçando o nosso caminho, né? Através das devidas escolhas que fazemos nas nossas inúmeras reencarnações na vida, a nossa jornada, né? Espiritual. Eu estou enxergando assim, ocupando este corpo físico, nós vamos nos deparar com os nossos desafetos de outras encarnações, vamos conviver com eles e vamos aprender a domar os nossos instintos. Porque nós sempre fomos do toma lá da cá, bateu, levou, né? Eu devolvo na mesma moeda, e aí ele nos propicia, né, uma chance de fazer diferente. Nós vamos ser auxiliados por esse corpo. Quer dizer, se nós não estivéssemos encarnados, nós teríamos muito mais dificuldade para conseguir olhar um desafeto e tratá-lo com carinho. Então, ele precisa estar encarnado para que eu não o identifique de imediato e eu consiga tratá-lo com carinho agora. Eu consiga refazer, né, algumas situações, algumas colocações que eu fiz de uma forma agressiva, de uma forma grosseira, e hoje tratar com carinho. É sempre interessante a gente imaginar, né, naquele filho que você cuida desde pequenininho, que você dá o maior amor, o maior carinho, pode ter sido alguém que em outra encarnação te prejudicou muito. E que se você não tivesse essa nova chance de uma forma que você não identifica, você jamais o trataria como trata. Dando carinho, dando amor. A bênção, né? A gente dá carinho, a gente dá amor. E pode ser que essa pessoa tenha me prejudicado de tal maneira que se eu a identificasse agora, eu ia no toma lá da cá, eu ia no bateu, levou, né? Então, é isso que vai nos ajudar a sair da animalidade e adquirir inteligência, racionalidade, sentimentos nobres, né? Exatamente. Importância, né? Então, integrados nele, quer dizer, integrados nesse corpo, né, Conrado? Sim. Cadê? Perdi. Achei. Show. Integrados nele é que somos pacientemente burilados pelos instrumentos da natureza, ante a glória espiritual que a todos nos aguarda no infinito, na condição de filhos de Deus. E, finalmente, é ainda no corpo que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos maternais da terra, que nos presidem o estágio no plano físico, habilitando-nos para a aquisição dos mais altos títulos na escola da experiência. Então, ele veio nos dizer aqui que é nesse corpo que nós vamos nos integrando, né? Que nós vamos sendo lentamente burilados. Olha, há tempo para tudo na natureza. Quando ele fala esse pacientemente burilado, e pensando, comparando com a natureza, pensando desde que você planta uma sementinha até esperar essa árvore dar fruto, tem tempo. E a gente tem que ter paciência, porque vai chover, vai fazer calor, vai cair folha, né? Vai secar, você vai precisar podar. Mas é com essa resistência, com esse tempo, né, que nós vamos sendo formados, até que num determinado momento, como nós vamos nos integrar de tal forma e vamos estar tão burilados, né, que nós vamos sair dessa condição, né? E ele fala aqui, ante a glória espiritual que a todos nos aguarda no infinito, na condição de filhos de Deus. Então, nós todos vamos evoluir. Nós
todos vamos adquirir uma outra condição espiritual, uma outra consciência, uma outra lucidez, né? Mas isso é lento, é devagar, né? Por isso que eu acho que ele compara ali a natureza. Vou parar aqui, pessoal. Não, eu li até o final porque eu fui empolgada, Conrado. Tá bom, Lu. Ô, Lu, eu gosto de pensar a todos nós como uma pedra bruta. Se a gente vai lá e numa mineradora ou um garimpeiro, que ele vai lá, ele consegue, né, minerar e achar uma pedra preciosa, essa pedra preciosa, ela não está pronta. Nunca está pronta. Ela está bruta sempre, seja lá um diamante, seja uma esmeralda, seja lá qual pedra for, ela está bruta. Uhum. E aí, o que ele faz? Ele pega essa pedra e coloca na mão de alguém, de um especialista, que vai lapidar essa pedra. E aí ele vai machucar essa pedra, vai bater nela, pá, vai dar marteladinhas nela, né? E vai quebrando e vai tirando lascas dessa pedra até que ela ganha forma e ganha brilho e beleza, Lu. Nós somos como essa pedra bruta, Lu, que as experiências que nós estamos vivendo, que muitas vezes nos trazem sofrimentos e que são proporcionadas pela encarnação, né, são uma pancadinha, né, de lapidação. Então, a gente se torna melhor, mais forte, mais bonito, mais iluminado a cada pancadinha que a gente leva. Isso é o aprendizado que vem junto das experiências vividas. Isso é natural, Lu. É assim que a gente vai se fortalecendo, né? A gente vive, aprende, entende, amadurece para aquela experiência e da próxima vez a gente vai reagir melhor. É assim. Então, Lu, é essa analogia que Emmanuel está fazendo com o nosso corpo, né? Quando ele fala assim que é nesse corpo que nós somos pacientemente burilados pelo instrumento da natureza, né? Burilados, né? As experiências que a gente está vivendo e que são transformadoras e que nos amadurecem, Lu, não é? E obviamente, dando sequência, né, na frase, Lu, deixa eu falar um negocinho, Conrado. Tá. A hora que você falou da ferramenta que bate, que burila, né? Alguém pode pensar assim, então eu só vou melhorar se eu sofrer. Então significa que eu preciso sofrer. Não, a dor existe. A dor existe. Porque nós vamos passar por essas situações para aprender. Agora, se nós vamos nos colocar numa situação de sofrimento e só olhar pelo lado do sofrimento, é uma decisão nossa. Nós podemos passar por essa dor de uma forma mais racional, entendendo a necessidade dela e não sofrendo por ela, mas enxergando como aprendizado, porque aprender dói. Você não aprende algo se você não se dedicar muito. Aprender matemática dói, precisa de horas e horas de estudo. Eu posso sofrer a ponto de falar que eu não dou conta, ou eu posso encarar aquela dificuldade como um desafio e superar e aprender matemática. Então, eu só quis fazer essa colocação, Conrado, porque às vezes alguém vai ouvir e fala assim, mas então vocês estão falando que eu tenho que sofrer para melhorar. Não, não temos que sofrer. Nós não somos a favor do sofrimento. O que a gente quer entender é que a dor faz parte. O sofrimento eu posso escolher por ele. Encarar de forma diferente. Eu acho que a gente, até hoje, escolheu sofrer. Sim. É o que a gente vem fazendo durante nossas encarnações. E nós estamos tendo a oportunidade de despertamento consciencial, de despertar o nosso espírito, a nossa mente, a nossa consciência para esse entendimento maior, né? O sofrimento, ele é opcional. Diante. Uma mesma situação difícil pode conduzir um indivíduo a um sofrimento muito grande e outro indivíduo a um sofrimento pequeno. Ou ao não sofrimento, Lu. Depende de como nós nos posicionamos, né, diante dessa situação. E é isso que nós estamos sendo chamados, convocados a nos posicionar diante dos enfrentamentos da vida, que não são fáceis,
né? Sim. De uma forma mais madura, Lu. Eu entendo que a gente vem sofrendo por escolha, e não só por escolha, por ignorância, por não entender e não compreender, não saber fazer diferente. Mas olha só, hoje a gente tem toda uma doutrina espírita que esclarece, que ilumina, né, os nossos caminhos, para que a gente possa passar por essa situação de uma forma muito melhor, né, Lu? Sabe, Conrado, eu acho que enquanto a gente não tem muita consciência, nós sentimos dó de nós. E nós nos colocamos na situação de coitados e que alguém está promovendo aquilo, ou que eu não sou, eu não tenho sorte e as coisas acontecem de uma forma muito drástica comigo. E aí nós vamos nos colocando numa situação de coitados e sinto dó de mim. Não pego a rédea da minha vida, mas eu sinto dó. Sinto pena. Então, quando nós tivermos esse sentimento de dó, de pena, nós vamos só sofrer. Quando a gente pegar a rédea e falar, não, nada está errado, está tudo certo, nós vamos começar a encarar de uma forma diferente. Isso é evolução. Quando a gente conseguir dar esse passo, nós estamos no caminho certo da nossa evolução. Precisa despertar para isso, né, Lu? E é assim que as coisas isso. funcionam. É aquele salto consciencial. É o que nós estamos tentando dar nesse momento, Lu. E olha que para engraçado. Que a gente pare de se vitimizar, pare de colocar a culpa dos outros por tudo que acontece com a gente, né, Lu? E encarar de frente, né? E a gente só consegue mudar essa forma de pensar quando a gente passa pela situação. Por isso que a gente passa pela situação. Aí não aprendeu, né? Vai passar de novo. Até que um dia você mude a forma de encarar. Enquanto a gente não aprende, a gente repete a lição. Vamos aí dando cabeçada enquanto isso. Vamos dando cabeçada. Até a gente aprender. Eu fui aquela hora em frente, né, Conrado, né? Li tudo, né? E ele, aqui nesse finalzinho, o que eu entendi enquanto eu estava lendo, é que nós não estamos sós. Nós precisamos, então, de alguém que nos aceitou como filhos. Então, a abnegação de anjos maternais na Terra, vou pensar primeiro, né, nos pais, nos avós, que foram chegando primeiro para proporcionar um ambiente para que nós pudéssemos reencarnar, né, aqui. Então, eles chegam antes no plano físico e aí facilitam, permitem que nós estejamos aqui para adquirir, para evoluir. Então eu pensei nos avós, né? Se nós formos olhar, tem toda uma história, né? A gente não vai tentar lembrar lá, né? Tataravô, a gente não vai conseguir, mas do bisavô em diante, né? Que veio aqui traçando o caminho para que a gente chegasse. Esses são os grandes amores, mesmo que esses grandes amores às vezes não vão desempenhar como nós gostaríamos, né? Mesmo que a gente sinta, mas poderia ter sido diferente. Foi o melhor que poderia ter sido e são eles que proporcionaram a nossa chegada aqui. Abnegados. Verdade, não tem como pensar no nosso corpo sem não lembrar, né, daqueles que possibilitaram isso a nós, né? São justamente os nossos pais, Lu. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, né? Mesmo com todos os defeitos, né? Todos os problemas, dificuldades de relacionamento que muitas vezes pode existir no relacionamento entre pai e filho, mas foram eles que, como você mesmo bem falou esses dias atrás, Lu, patrocinaram, né? Nós aqui encarnados. Acreditar. E patrocinar significa acreditar, Lu, aprendi com você, confiar. Né, Lu? E realmente, né, são eles que também habitam os seus corpinhos, né? Uhum. Que nos possibilitaram estar aqui, né, com o nosso corpo, vivenciando toda essa experiência importante, né, Lu, de aprendizado e amadurecimento da alma. Eu acho que ele fecha esse parágrafo lembrando, embora você seja um espírito em processo evolutivo, se não houvesse esses corações, e se abnegados te recebessem como filho e te proporcionasse a oportunidade de estar encarnado, de ter um corpo carnal, né?
nós não estaríamos aqui evoluindo. Ele já puxa para nós que são mãos unidas, né? Nós precisamos uns dos outros para evoluir. E foram esses que nos proporcionaram essa chance, né? Perfeito, Lu. Aí ele continua assim: meditemos em tudo isso. Pensa tudo isso, né? Nas nossas evoluções, no esquecimento, nas chagas morais. Nós não somos vítimas de nada. Se formos vítimas, é de nós mesmos, né? Não tem outra pessoa que nos vitimize, né? E ele vai fazendo aqui: meditemos em tudo isso. Eu penso, leia de novo esse parágrafo e reflita passo a passo, né? Não vai achar que vai saber tudo numa única lidinha, né? Tem que amadurecer as ideias, vai pensando, vai refletindo. Vai em cada palavrinha. E saibamos ver no corpo a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina, século a século, existência a existência, e dia por dia, a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida tal. A harpa, ela tem um som harmônico, não é? Então, ele compara esse corpo a um instrumento de uma precisão e de um som maravilhoso. Ele poderia falar que o nosso corpo é um violão, nosso corpo é um piano. Ele foi na harpa, porque a harpa traz sons numa frequência, né, Conrado, que ativa a nossa consciência. Ele falou: olha, saibamos que o nosso corpo é essa harpa, né, que a sabedoria divina nos proporcionou. E é ele que vai nos ensinar. Quem? É o corpo. É através do corpo que nós vamos aprender. E ele coloca, olha, século a século, ou seja, encarnações a encarnações, você vai ocupar um corpo, né? Para quê? Para crescer. Crescer como? Moralmente, virtualmente. Ele fala ascensão para a vida imortal, né? Para crescer, para evoluir. Então, nós precisamos deste corpo. E uma harpa, ela é tocada de uma forma muito suave. E eu estou pensando nesse toque, Conrado, da harpa, a forma como ele quer que nós olhemos para o nosso corpo, com esse cuidado, com esse carinho, porque é esse veículo que nós usamos para crescer. Então, nós não podemos pegar uma harpa, por exemplo, e tocar com um bastão, porque você vai agredir a harpa, você vai machucar e o som não vai sair um som limpo. Então, aquele toque suave e complexo, porque eu já toquei violão, você toca violão, e a gente sabe que são poucas cordas, né, Conrado? E aí você olha para a harpa, são muitas cordas e em diferentes pontos para serem tocados. E aí está toda uma ciência, né, de beleza, de sutilidade e de inteligência para captar os melhores sons daquele equipamento. Então eu achei que essa comparação do nosso corpo com a harpa é algo que também dá para a gente meditar e refletir muito o que o Emmanuel, como esse grande poeta, quis passar para nós, né? Exatamente, Lu. Emmanuel traz para nós um novo entendimento sobre o nosso corpo, né? Sobre esse veículo que nós estamos nesse momento aqui habitando, né? E vivendo tudo isso, Lu. Lu, o nosso corpo é uma máquina, é um instrumento muito, muito, muito bem projetado e desenvolvido com muita tecnologia, Lu, pelas inteligências celestes, que a gente nem consegue, né, imaginar, Lu. Né? É uma máquina tão precisa, né, que a medicina tenta entender, estudar, aprender, né? Mas um corpo que se regenera, né? Uma ferida que se cura. Lu, olha, se a gente não dá nem para pensar, assim, tentar levantar aqui aspectos
do nosso corpo, porque é muito complexo, Lu. Então existe uma inteligência muito, muito grande por trás disso tudo, conduzindo-lo. E a gente precisa mudar esse nosso ponto de vista em relação ao nosso corpo. Saber e valorizar ele e entender a importância que ele tem, né, no nosso processo de evolução espiritual, Lu. Esse corpo aqui é só um meio, mas é um meio fundamental, importantíssimo para que a gente chegue no fim, né? Que é a nossa evolução, Lu. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, Lu, para o nosso corpo. E no sentido de termos mãos unidas, que a gente também saiba pegar na mão desse nosso corpo, né? Com carinho, com proteção. Como a gente pega na mão do nosso filho e protege. Porque não adianta nada pegar na mão e no primeiro barranco dar um empurrão, derrubar lá o bichinho lá embaixo. Não é. Segura, protege, cuida, ama, zela, porque é importante. Sim. Segure na mão desse corpo, Lu, né? Que é esse instrumento tão fundamental para tudo isso que nós estamos vivendo aqui, Lu. Por isso que ele falou para a gente meditar, né? E saber ver nesse corpo aí, né? Esse instrumento sublime que nós temos nas mãos, né, Conrado? Exatamente. E que a gente precisa cuidar e não pode negligenciar. Em todas as formas, né? Em todas as formas. Alimentação, hidratação, descanso, repouso, descanso do corpo e da mente. Quer dizer, olha, é uma harpa que precisa... Eu estou sempre pensando no som. Precisa emitir sons harmônicos. Por isso precisa de cuidado. De vez em quando desafina, né, Lu? Então, um barulhinho esquisito ali, mas aí a gente tem que tocar de novo até sair de novo. Nota, né, Lu? Até conseguir fazer uma nota bonita nele, né? Então nós estamos aí aprendendo. E por isso que ele fala, saiba ver nele, né? Uma forma de você aprender a lidar com ele para que o som seja um som harmônico. Né? E não é fácil saber lidar, porque a gente, como você diz, às vezes a gente desafina, né? De vez em quando você come demais ou come de menos, não bebe água, aí tem dor de cabeça, aquelas histórias, né? Lu, e que a gente saiba também agradecer, né, todos os dias a Deus pelo nosso corpo, né? Às vezes a gente reclama, olha no espelho e fala assim, dá uma olhadinha e fala, não, né? Não, agradeça, né, Lu? Agradecer, porque apesar daquilo que a gente gostaria, às vezes, de mudar em nós, né? Muitos estão aí com deficiências que nós não, por exemplo, né? Carregando necessidades de aprendizado que nós não estamos nessa vida, né, Lu? Então a gente tem que agradecer o tempo todo pela bênção de poder estar aqui, né, dentro desse corpo aqui que nos proporciona tantas vivências, né, e aprendizados, Lu. Agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus e cuidar desse templo sagrado. Né? Isso mesmo. Muito bonito esse capítulo, muitas meditações, reflexões, e precisamos ler novamente, como ele diz ali embaixo, para fixar algumas coisas, né? Isso. Mas muito lindo. Conrado, adorei. Muito também, obrigada pela companhia. Eu que te agradeço, né? Foi muito bom. Foi muito bom, né? Agradeço. Espero que o pessoal também possa aproveitar e fazer suas reflexões, além das nossas, né? Isso mesmo, Lu. Então finalizamos, né? Finalizamos, graças a Deus. Agradecemos, né, a Deus pela oportunidade que tivemos, pelos nossos mentores espirituais que estão aqui do ladinho de nós, aqui nos fortalecendo, puxando a orelha. Às vezes você vai falar alguma coisa, você já dá aquela segurada. Então agradecer por toda a proteção, por toda a inspiração, por nunca estarmos sozinhos, né, Lu? Sim, com certeza. Que a gente possa ter um restante de dia aí muito... que a gente consiga ter boas experiências, né, Lu? Né? Sim, saibamos aprender. E que o Mestre Jesus nos abençoe a todos e que possamos estar aqui na próxima semana firmes e fortes. Se Deus quiser, Lu. Deus quiser. Lu, tchau. Valeu, um abraço. Até a próxima. Até, Conrado. Tchau. Tchau.